a gente fala sobre o Dia do Abraço. Hoje é Dia do Abraço. Já abracei bem apertado o nosso próximo convidado, o psicólogo Evandro Aranha. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Sempre um prazer recebê-lo, viu, amigo? Que honra e que prazer estar aqui de novo, ainda mais num dia importante como hoje, né? Evandro, Oi. vamos abraçar hoje, né? Vamos. Abraçar os nossos sócios, os nossos telespectadores, nossa família, nossos amigos. E tem uma campanha muito legal, né? Circulando também aí pelas redes sociais sobre o Dia do Abraço. E a gente queria mostrar o vídeo para vocês. Olhem só. Interessante como um simples abraço pode transformar a vida de uma pessoa e o dia de uma pessoa, né? Você falou uma coisa certa, transformar a vida de uma pessoa. Nós brasileiros ainda temos esse hábito, né, de abraçar um pouco mais. Algumas outras culturas veem isso como um pouco estranho, né? Esse contato físico. Esse contato físico. Em alguns países isso não quase acontece. não existe. É muito raro entre os familiares, né? Mas como nós fazemos aqui com os amigos, com as pessoas, e essa reportagem primeira que você mostrou, mostrou falando, acariciando, dando um abraço em pessoas, às vezes, desconhecidas. Tinha ali o cartaz, né? Você quer um abraço, me dê um abraço, e as pessoas se dispunham, né? E isso é muito bacana, porque, na verdade, se a gente se pergunta, o que é um abraço? É da parte da sua alma para alguém, é da parte do acolhimento. Quando a gente vem a esse mundo, nós somos abraçados por alguém fundamental na nossa vida, que é a nossa mãe. Na amamentação, o abraço é implícito, né? A mãe segura no próprio ato, né, de amamentar, que parece uma coisa tão simples, o abraço, ele está presente. É o primeiro abraço. É o primeiro abraço. E ele é constituinte, inclusive, da pessoa humana, da personalidade da pessoa. Pessoas que não receberam esse calor, esse carinho, porque no abraço contém muito mais do que a gente pode imaginar. Contém a energia, contém a sintonia, contém o calor e contém uma troca. E é interessante que você também não consegue abraçar sozinho, né? Você abraça, o outro também precisa ter um movimento, né? Tem que retribuir. E o abraço, ele é muito democrático. Ninguém fica pobre dando um abraço. Pelo contrário. Pelo contrário. Tem muita gente nos abraçando, viu, Olha que delícia. Evandro, pessoal de casa. A Ceci Moraes está participando através das nossas redes sociais. Tati, feliz dia do abraço para você, todos os convidados. Seja muito feliz e abençoada. Amém. Amém. Abraço para você, Super Ceci. abraço para Ceci. Maria Rosa Bertolini. Tati, muito boa tarde. Um grande abraço para todos do programa Mulher.com. Se sinta abraçada também por toda a nossa equipe, Maria Rosa. A Rose Viana também deixou um recadinho. Amo abraços. Por mim, sair abraçando todo mundo. Eu amo também. É gostoso, é interessante como o abraço, ele conforta, ele acalma. Muito. Essa relação, né? Ele transfere ali admiração, carinho, respeito, afeto. Quando faltam as palavras, em situações da vida quando faltam as palavras, um abraço diz muito. Numa situação de luto, por exemplo, não importa o que você diga. As duas coisas mais importantes no momento de luto é você estar ali presente e o abraço que você leva. Naquele abraço você diz tudo. Coisas que as palavras não seriam capazes de atingir aquele coração. O abraço, ele conforta. Naquele momento tão delicado, ele conforta e ele tem um significado
que ajuda a pessoa a reconstruir, inclusive, a sua própria história naquele momento. A criança, quando ela abraça aquela ternura, aquela inocência, aquela coisa gostosa de uma criança abraçando o pai, a mãe, o avô, ou quem quer que seja. Eu vi um vídeo que corre na internet esses dias e a pessoa colocou assim, quando Jesus vai à missa, que era uma menininha que estava de pé no banco e as pessoas iam tomar comunhão e ela abraçava um por um. E é engraçado que ela quebrou aquele gelo, né? Então, a pessoa que viu e se comoveu, colocou quando Jesus vai à missa. Por quê? Naquele momento simbolizava algo extremamente terno e que dava sentido a toda aquela missa, toda aquela reunião religiosa. Então, o abraço, ele é algo mágico. E Deus colocou o abraço pra gente, no mundo, nas nossas vidas, justamente porque na falta de algo material, você pode dar o abraço a alguém. Ou na falta das palavras, né? Ou na falta das palavras. A gente não sabe o que dizer, como dizer, e o abraço diz tudo por nós. Exatamente. Uma pessoa, às vezes, no leito, né, com uma doença, com alguma coisa, você chegar e abraçar, levar aquele calor, aquele conforto, não precisa dizer muita coisa. É estar ali. Eu sempre brinco, inclusive com alguns funcionários da nossa emissora, né? E à noite a gente tem um diretor de imagem, o Vavá, e interessante, trabalhei com ele muito tempo, e aí ele mudou pro turno da madrugada, e eu sempre quando eu encontro, ele me dá aquele abraço de urso, como a gente trocou aqui nos bastidores antes de entrar no programa, mas é um abraço, é interessante que ele vem, ele abraça, é aquele abraço que preenche inteiro, e aí o Vavá sai, eu saio restaurada. Porque restaurador. Interessante isso, a intenção da pessoa diz muito em relação a tudo da vida. Então, quando a sua intenção é confortar, quando a sua intenção é dar algo agradável, bom para aquela pessoa, o teu abraço, ele reconstrói, ele fortifica. Então, essa troca, ela é muito saudável, é uma troca muito bonita. Então, você vê, é o abraço de alguém que lhe deseja o bem. Simplesmente. Ele não quer nada em troca, né? A única coisa que ele quer é ofertar-se. É o respeito, é a admiração. É o respeito, a admiração. Isso é muito bom. Né? Mas é importante que a gente saiba receber também esse abraço. Muita né? gente A não gente precisa estar sabe. aberta ao abraço. Você quer ver uma Porque senão coisa? é só um gesto sem sentido, sem significado. Entre os homens, principalmente, um homem abraçar o outro, fica aquela coisa meio assim, né? Opa! Esse preconceito, né? Exato. Homem não pode abraçar outro homem. Né? E é uma coisa extremamente boba. Um homem deve abraçar o outro homem com todo respeito, com todo carinho, com toda ternura, porque faz parte. Receber, aprender a receber é algo também divino. Muitas vezes as pessoas elas acham que elas só têm que dar, né? Mas aprender a receber é fundamental. É um sinal, inclusive, de humildade. Porque as pessoas elas confundem muito três coisas na vida. A humilhação, a humildade e a arrogância. Eu costumo separar cada uma da seguinte forma, Tati. A humilhação é aquela pessoa que só olha para baixo. Então, ela só reclama da vida. E é interessante que, como ela só olha para baixo, ela olha para o umbigo. Então, ela só fala dela. Por que aconteceu isso comigo? Por que minha vida não dá certo? Por que isso? Ela só fala dela. O arrogante é uma pessoa que só olha para cima. Ele acha que Deus é o espelho dele, que ele é, né? Que ele é Deus, que é o máximo. E ele não olha para a vida. Essas duas pessoas, elas têm algo em comum, porque elas não olham para a vida. O humilde ele olha para ele e ele olha para todos os lados. Vou te dar um exemplo. Digamos que você chega para uma moça e diz, nossa, como você é bonita. Se ela tem uma atitude de humilhação, ela olha para baixo e fala, não, mas eu tenho problema, mas meu cabelo é isso, minha unha é aquilo. Ela não reconhece as propriedades dela. E, no entanto, ela só fala ruim dela mesma. A arrogante é aquela que você fala, nossa, como você é bonita. Ela vira para você e fala, ah, mas não sou o teu bico, né? Ela já tem uma outra relação, porque ela também, né? E ela fala, não, porque eu sou isso, sou aquilo, eu sou maravilhosa. Ou seja, ela não entendeu, né?
E a humilde? A humilde é aquela que fala muito obrigada. Por quê? Porque ela se reconhece como alguém digno, alguém que pode receber esse elogio, né? E ela não precisa responder você também, né? Porque nem sempre a recíproca é verdadeira para várias coisas, né? Mas acontece. Então, o que acontece nessa relação? A humildade permite você olhar para você mesmo, para todos os lados e permite ter uma relação saudável com todas as coisas. Saber receber depende muito da humildade. Saber receber um abraço, saber receber um carinho, saber receber um elogio, depende muito da humildade. E se nós nos lembrarmos, a humildade é peça básica para termos uma vida mais feliz. Uma pessoa humilhada ou uma pessoa arrogante não conseguem ter uma vida feliz porque é incompatível com a própria trajetória da vida. A trajetória da vida ela passa pela humildade, que é olhar para todos os cantos. O humilde sempre reconhece o outro. E no reconhecimento do outro, ele reconhece as necessidades do outro de carinho, de afeto, de respeito, de reciprocidade. Então, o abraço é possível, sobretudo para os humildes. Hoje, no Dia do Abraço, a gente fala um pouquinho, né, sobre o poder do abraço e que a gente possa motivar os nossos telespectadores a abraçarem, né? Trocar abraços. E aquele abraço bem gostoso, bem forte, abraço de urso. Eu quero mandar um beijo para a Malvin, também participando pelas redes sociais. Ela diz aqui: Tati, eu adoro um abraço, é algo mágico. Eles nos confortam. Sintam todos do Mulher.com abraçados bem apertado. Um abraço para sua diretora. Olha! Tá aqui, diretora tá pedindo para agradecer. Falando nisso, Eva, diretora tá bombando aqui nas redes sociais. Diretora, você recebeu mais um abraço, a Margarete Guimarães. Tati, aquele abraço para todos que contribuem para a realização desse programa maravilhoso. E a diretora, um abraço especial. Tá vendo? Diretora está retribuindo um abraço. Verônica Maria também, Tati, um abraço para toda a equipe do Mulher.com. Maria das Graças Gouveia, Tati, feliz dia do abraço. Feliz dia do abraço, minha linda. A Carola Vespinho, muitos abraços a toda a equipe. A Jane Clímaco, gostei do que ela falou. Tati, tudo de bom, abraço. Com esse friozinho, então, mais oportuno ainda, tem né? Tem coisa mais gostosa do que um abraço quente nesse inverno? No Facebook tem muita gente comentando, inclusive falando que às vezes um abraço, ele tem um resultado muito melhor que um remédio, né? Ele pode curar. Eu também acredito nisso. Você sabe, isso é verdade, isso é verdade. O abraço, ele reduz os batimentos cardíacos. Então, se você está muito ansioso, muito acelerado... Isso comprovado, comprovado. Né? Você fica abraçado um tempo com a pessoa ela relaxa, ela respira melhor, ela, né? A questão do abraço, ela é muito importante. O Dia do Abraço, acho que começou por causa de um australiano, né? Tem uma história nesse sentido. Então, todo dia 22, né, de maio é comemorado por conta dessa campanha, né, do abraço e tal. Mas você sabe que outro dia, conversando com uma pessoa aqui da casa, ela estava me contando que ela estava fazendo teatro e tal, então se vestiu de mendigo. E foi para uma praça aqui de Campinas e tinha uma plaquinha, me deu um abraço. Então, não era me deu R$1, não era não, me deu um abraço. E as pessoas tinham dificuldade. As pessoas preferiam dar dinheiro do que um abraço. É aquilo que eu volto a falar. O teu olhar para o próximo, o teu olhar para o outro. Como é que eu me relaciono com as pessoas da minha vida, do meu dia a dia? Né? Porque para dar um abraço eu preciso desse desprendimento. Inclusive desse desprendimento do julgamento do outro. E às vezes muita coisa passa na cabeça, né, Ivan? Essa questão do preconceito, o desprendimento, às vezes a própria questão do medo, né? A gente vive hoje numa sociedade extremamente violenta, então de repente ali você vê, né, a pessoa solicitando, pedindo um abraço, você já tem aquele olhar desconfiado, né? Você fala, deve ter pegadinha aí, não, né? Mas não é, Ivan, a gente já fica ali desconfiado da situação. Exato. Até em função, infelizmente, né, do mundo que a gente vive, mas que a gente possa reverter isso aos poucos, né? Eu acho que tudo, Tati, tudo é uma questão daquilo que você acredita, né? E se você acredita, porque a gente atrai muito o que a gente acredita. É muito comum pessoas que
né, desconfiadas atraírem sobre elas pessoas, né, também desconfiadas ou pessoas não muito boas. Porque a energia que a gente emana, né, é muito algo de dentro para fora. A vontade do abraço ou receber um abraço também é algo muito de dentro. E eu costumo dizer para as pessoas, abrace quem você ama enquanto você pode. Abraça teu irmão, né? Teu pai, tua mãe. Mas tem muita gente que tem vergonha, né? Tem vergonha. Às vezes até questões culturais. Eu tenho um amigo muito querido e um dia ele estava trabalhando e ele passou por uma situação assim. O colega de trabalho teve um infarto fulminante e morreu. 30 e poucos anos. Ele falou, meu Deus, se eu continuar nesse ritmo, eu sou o próximo. E ele ficou pensando nas coisas da vida dele e ele falou, eu nunca abracei o meu pai. Nunca abracei meu pai. Né? Eles são orientais, então tem uma cultura um pouco mais reservada. E naquele momento ele falou, puxa vida, né? Eu preciso reescrever minha história. Não pode ficar desse jeito. Não é porque eu nunca fiz ou nunca, né? Que eu vou continuar não fazendo. Eu não, né? Exatamente. As coisas acontecem. E dá tempo de mudar, né? Nunca é Ele tarde. pegou no mesmo carro o dia, andou 300 e poucos quilômetros e foi dar um abraço no pai dele. E foi interessante porque no primeiro abraço o pai ficou duro. O pai dele nunca tinha ganho ele nem dado um abraço, né? E aí quando eles foram visitar, uma semana e meia depois, o pai dele falava assim, faz aquele negócio que você fez. Ele falava o quê? Aquele negócio, tipo, né, me dá um outro abraço. E eles continuaram se abraçando. Alguns anos depois, o pai dele faleceu. E ele sempre diz, eu sou grato a Deus por ter a oportunidade de, naquele momento, conseguir ter quebrado isso, abraçado o meu pai, abraçado, né? E quantas pessoas, às vezes, têm alguma mágoa, alguma coisa que impedem chegar até o outro. O abraço é essa ponte que, muitas vezes, desfaz os nós das situações emocionais mal resolvidas. Eu acho que vale perguntar agora para o nosso público, né, Evandro? Qual foi a última vez, né, que você trocou aquele abraço bem gostoso, bem apertado, cheio de respeito, carinho, admiração, afeto, gratidão? Muitas vezes o abraço também, né, transborda gratidão. Não deixe o tempo passar, viu? Não perca tempo. Abrace. Eu, graças a Deus, hoje abracei um montão de gente. Hein, Wilson? Já abraçou, né, Wilson? Eu aqui, antes de entrar no ar, com o Evandro também trocamos um abraço. Não é? Que coisa hoje gostosa. Hoje a sócia veio junto, também abraçou a sócia, já abracei as artesãs. Silvana que fez uma feijoada deliciosa, gente. Abracei ela e a comida. Olha, nossa, tá maravilhoso. Tava um cheiro maravilhoso. Crocante, Evandro. Nossa Senhora. Sapim pururuca, tá maravilhoso. Ela mereceu uns 10 abraços só hoje. Imagino. Mas é interessante mesmo, você comentou essa questão, né? Às vezes, a imaturidade emocional, às vezes, relacionamentos que estão desgastados, ou alguma coisa ali, né, que feriu, que manchou aquela relação, impede de abraço, impede de você resolver aquilo. E fica aquele nó, né? Você comentou até recentemente agora, fica o nó. Fica. Esses nós são os nós que viram alguma coisa muito ruim na nossa vida, inclusive doença. Esses nós, muitas vezes, impedem, até na parte espiritual, a nossa salvação, porque você começa a se distanciar até de Deus, das coisas boas, por conta desses nós. Por isso que, inclusive, né, a própria Igreja Católica, mesmo os padres, a gente vê nas homilias como eles falam tanto do perdão. Né? Porque, às vezes, a gente fica com aquela situação mal resolvida e sentimentos, né, e emoções ali que só nos fazem mal. Você não está fazendo mal para o outro, você está fazendo mal para você mesmo. Eu costumo dizer... Você fica cultivando aquilo, né, aquele rancor, aquela mágoa. Isso, aquela coisa. Eu costumo dizer que a mágoa é uma água envenenada. Por isso que a gente fala má água. É uma água ruim. E é uma água que eu fico bebendo todo dia. Toda vez que eu acesso aquela situação que me trouxe esse sentimento de mágoa, e a mágoa é uma água que eu quero guardar. Veja, não foi me imposto guardar. Eu quero guardar. Então eu pego essa água e fico tomando todo dia um pouco dessa água. Certamente essa água vai me matar envenenado. O abraço é a oportunidade de destravar esses laços, de desfazer, talvez de adoçar essa água amarga ou essa vida tão amargurada que às vezes
impede o outro de chegar. Então, se eu estou mais propício à vida, eu quero receber e quero doar abraços. A gente recebeu uma mensagem tão linda, Evandro, a Olha. Gislene Silvino. Tade, neste dia do abraço, temos de dar e oferecer, aceitar e receber o melhor da vida e das pessoas. O abraço. Não existe nada no mundo mais forte do que um abraço com verdade e cheio de ternura. Nem 1000 palavras conseguem descrever o que esse gesto é especial. O quanto ele vale para quem dá e para quem o recebe. Por isso, o melhor é praticar e jamais parar de abraçar. Não só hoje, mas sempre. Exato. Feliz dia do abraço para todos do programa. Um Obrigado. abraço bem apertado para você, viu, Gislene? Que linda mensagem. Linda. A gente chega no mundo com um abraço. E nós partimos dele com o abraço da morte, né? Então, entre essas duas coisas, nós devemos aprender a cultivar os abraços quentes, calorosos, amorosos, gentis, solidários, né? Existem vários tipos de abraço. Existe aquele abraço de solidariedade, que é aquele que você dá para as pessoas que muitas vezes você ajuda, que você atende, né? Você sabe que uma vez no consultório a pessoa era um caso muito complicado e precisava ser enérgico com a pessoa e fui. No fim, eu falei, me dê um abraço. Eu dei um abraço e ele me disse, eu vim aqui só para receber esse abraço. Esse abraço foi melhor do que a consulta inteira. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque isso validou tudo aquilo que você me falou. Percebe? Então, foi parte do tratamento. E mais do que aquilo, para mim serviu muito como referência, né? Não deixar alguém partir sem ela saber o quanto ela é amada, quanto ela é querida e que há um abraço para ela, não importa aonde ela esteja. Você, pela sua própria experiência de consultório, de profissão, você sente que as pessoas sentem falta? Muito. Cada vez mais desse abraço, dessa troca de carinho? Muito. A gente vive um tempo onde as pessoas estão muito apressadas e onde a frieza pessoal, emocional e até espiritual impera. E essa frieza faz de nós pessoas até menos preparadas para aproveitar a vida, né? Então, na questão profissional, como você está me dizendo, a falta do afeto, a falta do carinho é o que faz com que as pessoas desistam da existência. Porque a vida, ela é feita para ter a sua potência, para ter coisas importantes. E a vida, ela é permeada no prazer. E todo mundo gosta de receber carinho, né, Evandro? Muito, muito. Você vê até... Mesmo aqueles que se fazem, né, de durão. De durão. Exato, eles gostam. Todo mundo gosta de receber um elogio, um carinho, uma demonstração de afeto. É natural da vida. Até pessoas traumatizadas, né, que foram vítimas de abusos e tal, elas ficam reticentes porque às vezes elas enxergam esse gesto como uma possível deixa para uma agressão. Em função do trauma. Em função do trauma. Mas uma vez desfeito e entendido a intenção do outro, isso também é reconstrutor. Isso também ajuda a superar o trauma. Quando elas são abraçadas, elas entendem que aquele abraço é um abraço de amor, de carinho, de respeito, e não algo que gera mais violência ou gerou um desrespeito. É feita uma cisão. Aquilo que eu falei, a potência da energia das coisas. E as pessoas entendem essa energia e isso é muito bom para a vida. Daiane Zucarelli Costa também se manifestou. Tati, eu e meu irmão sempre damos um abraço com os braços e com o coração. Que lindo, Daiane. É verdade. Meu irmão, quando eu vou abraçar ele, ele fala, me abraça bem forte e eu abraço longo. Olha. E me transmite todo amor e ternura. E abraço de irmão, de coisa mais gostosa, né? E eu abraço irmã. E detalhe, com o coração, né? Delícia. Você viu? Com o coração. Né? Então, naquele abraço de ladinho, né? Assim, tipo, vai embora logo, né? Não, é aquele abraço realmente. É aquele abraço de coração. demorado, aquele né? abraço gostoso, demorado, com todo carinho, com todo amor, né? Isso não tem preço. E olha, o que não tem preço é sempre receber você, viu? Com o seu abraço apertado. Obrigado. Essas palavras que de fato abraçam, né? Nossa alma, nos confortam de alguma maneira. Obrigado. E que você em casa se sinta definitivamente abraçado, viu? Por mim, por todos os nossos convidados, por toda a nossa equipe. Que a gente possa aí seguir a semana, os meses, os anos, focados nos nossos objetivos,
que a gente tenha sempre as nossas prioridades, mas que a gente saiba reconhecer de fato o que é prioridade na nossa vida. Você sabe, Tati, que uma pessoa foi a uma loja e ela era uma senhora obesa. E não tinha nada na loja para ela. E ela ficou triste e tal, ficou desconcertada, os modelos eram todos pequenos. E a vendedora percebeu. E ela chega para a vendedora e diz, aqui não tem nada para mim, né? A vendedora diz, como não tem? Toma aqui um abraço com todo o carinho do mundo. Ali aquela mulher recebeu algo que nada daquela loja poderia completar. Ela recebeu carinho. E Deus nos dá a oportunidade de sermos solidários e de darmos um abraço verdadeiro nas pessoas que nós amamos. Você de casa que nos ouve, abrace quem tem importância para você. Não perca o seu tempo deixando para depois. O abraço a gente pode dar agora. Feliz Dia do Abraço. Feliz Dia do Abraço. Ai, eu vou aproveitar, vou pro intervalo, volto já. Mais um abraço. Oh.